Bom, o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou discutir quando a gente pode aplicar esse teorema. Então, observem que essa identidade relaciona uma integral de linha com uma integral dupla, que a gente conhece lá do cálculo 2 ou do cálculo C. E a gente vai ver aqui alguns casos específicos, em alguns exercícios, é muito mais fácil a gente aplicar essa integral dupla, chegar no resultado, do que aplicar a integral de linha. Tá? Então, a gente vai ver que tem algumas vantagens, né, dependendo do campo que a gente trabalha, dependendo da curva também. Antes de eu falar, né, sobre essas hipóteses, eu quero passar para vocês uma definição que a gente vai utilizar, que está relacionada à orientação. Bom, então aqui, olha, essa região que eu desenhei, que eu estou denotando por D, sendo considerada no plano, tá? No plano R2. No caso aqui, eu desenhei ela com um buraco no meio. E a fronteira dessa região, no caso aqui a gente tem a parte externa e essa parte interna aqui também, que faz parte da fronteira. A gente denota por esse termo aqui. Então, isso é a representação da fronteira dessa região. No caso do teorema de Green, para que a gente aplique o teorema, a nossa fronteira ela vai ter que estar orientada positivamente. Isso significa o seguinte: imagine que você esteja caminhando sobre essa fronteira, mas essa caminhada tem que ser numa orientação tal que a região D, em azul, esteja do seu lado esquerdo. Então, olha, se a gente for considerar a parte externa, no caso, então observem que para que isso ocorra, a gente tem que caminhar nessa orientação aqui. Então, a região D sempre vai estar à nossa esquerda. Então, essa é a orientação positiva para essa parte externa aqui. Agora, se eu olhar para a parte interna, observem que para que isso aconteça, para que a região esteja à nossa esquerda, a gente tem que caminhar no sentido horário. Isso que a gente entende por orientação positiva. Deixa eu voltar aqui para o enunciado agora. A região que a gente vai trabalhar aqui no Teorema de Green é uma região do plano XY, e ela precisa ser uma região compacta. Entendam isso como uma região fechada e limitada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma região limitada é uma região que a gente consegue limitar por um círculo. Essa daqui, por exemplo, se eu consigo um círculo, um raio suficientemente grande, que contém essa região, eu posso dizer que ela é limitada. Um exemplo de uma região que não é limitada, se eu considero um semiplano, por exemplo. Tá? Isso daqui não é uma região limitada, né? Eu não consigo colocar isso dentro de uma circunferência. Bom, e por região fechada, a gente imagina o seguinte. Vou dar dois exemplos de uma região que é fechada e de uma que não é fechada. Eu vou pegar uma circunferência de raio 1. Ela vai ser composta por todos os pontos do meu plano que satisfazem essa relação aqui. X² mais Y² estritamente menor do que 1. Tá? Então, observem que fazendo isso, eu tenho todos os pontos aqui interiores, mas eu não tenho os pontos da fronteira. São os pontos que satisfazem a igualdade no caso, né? Que é x² mais y² igual a 1. Tá? Então, eu estou excluindo esses pontos da fronteira. Esse tipo de região recebe o nome de região aberta. Mas o que a gente quer no Teorema de Green é uma região fechada. Então, se a gente coloca aqui, ao invés de menor ou igual, a gente acaba incluindo a fronteira e, portanto, isso é uma região fechada. Bom, então, é isso. A região precisa ser limitada e fechada. Essa é a primeira hipótese que a gente precisa para poder aplicar esse teorema. Bom, e que mais? A fronteira dessa região tem que estar orientada positivamente, no sentido que a gente definiu anteriormente, e ela tem que ser parametrizada por uma função C1 por partes, de modo que essa fronteira seja percorrida apenas uma vez. Bom, além disso, o campo vetorial, que nesse caso vai ser uma função com duas coordenadas, precisa ser uma função de classe C1. Isso porque, observem que aqui nessa integral dupla, entram as derivadas parciais dessa função, né, desse campo, e em seguida a gente vai integrar
esse elemento aqui. Então, a gente precisa que essas derivadas parciais sejam contínuas. Por isso que a gente exige que f seja de classe C1. E num subconjunto que englobe a região D. Essas são as hipóteses. Antes da gente aplicar esse resultado, a gente tem que verificar se cada uma delas vale. Então, aqui, olha, eu tenho a integral de linha do meu campo F sobre a fronteira da região. Lembrando que essa notação aqui é a notação que a gente usa toda vez que a gente tem uma curva fechada. E aqui desse lado, então, eu tenho a integral dupla, que envolvem as derivadas parciais das funções coordenadas do meu campo F. Tá? Então, eu pego aqui a segunda função coordenada e faço a derivada parcial em relação a x, e subtraio a derivada da primeira função coordenada em relação à variável y. Bom, esse exercício, ele dá para a gente essa integral de linha, essa curva C que aparece aqui, é a fronteira desse triângulo, dessa região triangular aí, e no caso, a orientação, observem que é a orientação positiva. Essa forma que está denotada aqui, a integral de linha, eu comentei isso já com vocês em aulas anteriores, mas vou reforçar. O que a gente conhece da nossa integral é o seguinte: o nosso campo F é o campo F composto com a parametrização, e a gente faz o produto escalar com dr, e no caso é r' de t da dt. A gente faz aí um produto escalar. Bom, essa função, no caso do plano, ela é uma função de duas coordenadas, que a gente pode denotar por f1 de rt e f2 de rt. E aqui no caso, se eu chamar essa parametrização de xt, yt, aqui eu também vou ter uma função de duas coordenadas, que é x' de t, y' de t. Bom, então, o que a gente faz é pegar esses dois vetores, né, e fazer o produto escalar entre eles. Então, fazendo isso, olha, a gente fica com a função f1 vezes x' de t, e a função f2, né, que é a segunda coordenada, vezes y' de t. Isso aqui, então, a gente denota dessa forma: f1 dx mais f2 dy. Tá? Então, essa é uma outra notação. A gente tem a notação usual, que é essa, e quando a gente separa aí nas coordenadas dadas pelo produto escalar, a gente chega nessa outra representação. E nesse primeiro exercício, é essa representação aqui que está sendo utilizada. Observem que está separado aqui numa soma. Eu tenho esse termo multiplicando dx, esse outro multiplicando dy. Então, olha, quem que vai ser o x4? O x4 é f1, e esse x vezes y aqui vai ser a minha função f2. Tá? Então, isso daqui só para relembrar mesmo. Em relação às hipóteses. Essa região D, ela é uma região compacta, porque ela é limitada e é fechada também, né? No caso aqui eu estou considerando a fronteira como parte dessa região. O meu campo F, ele é composto por essas duas funções coordenadas. Então, a primeira é x elevado a 4 e a segunda é xy. Esse campo, ele é definido em todo R2. E essa função, né, por ser composta por polinomiais, ela é uma função de classe C1. Então, satisfaz a condição relacionada ao campo, satisfaz a condição também relacionada à região, a orientação é positiva, a gente consegue fazer uma parametrização aí, que é C1 por partes, né, parametrizando cada um desses segmentos. Então, a gente pode aplicar o teorema de Green para resolver esse exercício. Observem que a gente conseguiria também resolver usando a definição de integral de linha, mas a gente teria esse trabalho de separar aqui em cada um dos segmentos. Dá para resolver, mas dá um pouquinho de trabalho. Vocês vão ver que por esse método a resolução é bem mais simples. Eu tenho aqui essa integral
aplicando o teorema de Green, isso vai ser igual à integral dupla da minha região D. Aqui no integrando entram as derivadas parciais. Então, olha, eu vou fazer primeiro a derivada parcial de F2 em relação a x. Aí eu subtraio a derivada parcial em relação a y da minha função F1, que é x elevado a 4. dA, que no caso representa dx dy ou dy dx. Depende aí da forma que a gente está colocando a ordem aí para integrar. Então, olha, no caso dessa figura, eu vou sair da reta y igual a 0 e vou chegar nesse segmento que está aqui, que é o segmento y igual a 1 menos x. Então, a gente sai de y igual a 0 e chega em y igual a 1 menos x. Observem que a variação de x vai de 0 a 1. Tá? Então, x aqui, no caso, vai variar de 0 a 1. Essa integral de dentro da minha variação em relação a y, no caso, vai de 0 até 1 menos x. E essa outra integral vai de 0 a 1. Vai ser a segunda integral que a gente vai calcular. Então, eu coloco dx aqui. Tá? Então, dy dx. Bom, e quanto que ficam essas derivadas parciais? Eu estou derivando xy em relação a x, isso dá y. E essa daqui é x à quarta, derivada em relação a y, isso vai zerar. Portanto, integrando, ele dá y. Bom, então, vamos resolver essas integrais. Primeiro, a gente resolve essa integral aqui, que é a integral em relação a y. Y ao quadrado sobre 2. De 0 a 1 menos x. Bom, então, eu vou substituir aqui por 1 menos x, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Sobre 2. E na hora que eu substituo por 0, temos essa nula, então eu vou ficar só com isso daqui no integrando mesmo. A gente tem que integrar agora em relação à variável x, né, depois aplicar nesse intervalo aí de 0 a 1. Bom, fazendo isso, a gente chega em menos 1 sobre 6, 1 menos x ao cubo. E calculando isso de 0 a 1, na hora que a gente substitui aqui por 1, vai zerar. E na hora que a gente substitui por 0, isso dá 1. Então, isso vai dar 1 sobre 6. Então, com isso, a gente finaliza esse exercício 1. Teria como a gente calcular utilizando a definição de integral, que a gente viu nas aulas anteriores, mas aí a gente teria que quebrar em cada um dos segmentos. Seria aí a soma de 3 integrais, então seria um pouquinho mais trabalhoso.